Olá pessoal, hoje para vocês eu trago Mateus. E em Mateus eu quero falar com vocês algo, ensinar algo que é muito importante, que está em Mateus, na Bíblia, no capítulo 28. Mas antes disso, tomem muita atenção nessa revelação. Diz que depois do Senhor Jesus Cristo ser crucificado, um homem muito rico chamado José foi ter com Pilatos, pediu Pilatos o corpo do Senhor Jesus Cristo para que ele pudesse sepultar o corpo do Senhor Jesus Cristo. E Pilatos concedeu isso. E este homem muito rico, ele tinha uma em forma de uma caverna, naquele tempo onde eles sepultavam as pessoas, mas para quem tinha condições, era tipo uma caverna, e eles lá puseram o Senhor Jesus Cristo. E depois a entrada, o Pilatos disse, e os sacerdotes disseram que onde aquele homem vai ficar, ele tem que ter vigias, tem que ter guardas, e temos que fechar o sepulcro dele, a sepultura dele, com uma pedra grande, enorme, com um selo romano, para que ninguém entre, para que ninguém saia. Assim depois o povo não vai dizer que ele ressuscitou, porque eles já tinham ouvido que o Senhor Jesus Cristo disse que ele ia ressuscitar. Então o que é que Pilatos fez e os sacerdotes fizeram? Meteram guardas, meteram vigias, meteram uma pedra enorme no túmulo do Senhor Jesus Cristo para que ninguém pudesse entrar e ninguém pudesse roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Mas num certo dia, com aquela toda a segurança que os romanos puseram no túmulo do Senhor Jesus Cristo para que o corpo não desaparecesse, num certo dia, depois da crucificação, Maria de Magdala e Maria foram ao túmulo onde o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, e naquele mesmo momento houve um grande terremoto e desceu um anjo do céu, um anjo do céu, um anjo de Deus, e retirou a pedra que estava a tapar o túmulo do Senhor Jesus Cristo. Mas por que o anjo fez isso? O anjo fez isso para que Maria de Magdala e a outra Maria pudessem entrar e ver que o Senhor Jesus Cristo já não estava lá. Porque mesmo o anjo disse a elas: eu sei quem vocês procuram. Vocês procuram o Jesus, o crucificado. Ele já não está cá. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo já não estava lá dentro? Já não estava lá dentro? Não foi o anjo que veio abrir a sepultura para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já tinha ressuscitado e já tinha desaparecido dali dentro. Como é que isso é possível? Ele era Deus. Ele é Deus. Ele se movimenta de maneiras incríveis, de maneiras que nós não podemos imaginar, de maneira que a nossa consciência, a nossa mente não consegue perceber. Porque ele em si andava sobre as águas. Ele em si ressuscitava os mortos. Ele em si curava os doentes só com um toque, só com uma palavra, não com medicações. Ele fazia coisas que nenhum ser humano, se não tiver Deus consigo, não consegue fazer. E depois o anjo, depois de dizer a elas: podem entrar, vão lá ver se o Jesus, o crucificado, está lá. Elas entraram e não viram lá o Senhor Jesus Cristo. E os guardas, todos aqueles guardas romanos que estavam a guardar a sepultura do Senhor Jesus Cristo, eles fugiram com medo, porque apareceu um anjo guerreiro de Deus celestial, e eles nunca tinham visto uma coisa daquela, e eles fugiram e foram contar aos sacerdotes o que tinha acontecido. E o que é que os sacerdotes fizeram? Os sacerdotes disseram a eles assim: olha, a gente vai vos pagar para vocês estarem caladinhos e dizer que alguém foi lá e houve uma confusão e tentaram roubar o corpo do Jesus, o crucificado. Mas isso era uma mentira. Isso era uma mentira, porque os guardas em si viram o anjo e viram que o Senhor Jesus Cristo já não estava lá. Então o que eu venho te dizer nesta revelação é que o Senhor Jesus Cristo, ele se move de maneiras que a gente não consegue perceber. Ele tem um poder que é ilimitado, não tem limite. É por isso que ele diz aqui, quando ele apareceu aos seus 12 discípulos, a aparição de Jesus na Galileia, ele disse assim aos discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois fazeis discípulos de todos os povos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabeis que eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Depois ele desapareceu. Quer dizer que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma maneira de movimentar
que nós não conseguimos perceber. Porque Deus diz na sua palavra que Ele é Espírito. Deus pode aparecer, Deus tem maneiras de Ele aparecer e de Ele usar os seus servos que nós não podemos perceber. Porque Deus é Espírito, Deus tem poder acima de qualquer outro poder. Ele diz, eu sou aquele que dá vida e eu sou aquele que tira a vida. E isso é verdade, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, um homem que estava morto, ressuscitou uma criança que já estava morta. Mesmo os profetas antigos ressuscitaram pessoas pela graça e a glória de Deus. Então quer dizer que Deus é aquele que dá a vida e que tira a vida. E Deus diz que eu sou aquele que tira a vida e dá a vida. Isso é verdade, porque quando Deus tirou o seu povo do Egito, Ele enviou os anjos que estão responsáveis pela morte, para destruir o povo do Egito. Quer dizer que Ele é aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou Lázaro, mas Ele é aquele também que tira a vida se for preciso. É por isso que Ele diz, eu sou aquele que enriquece e empobrece. Eu sou aquele que tira a vida e dá a vida. Eu tenho o controle de tudo. Eu sou o dono de tudo. No princípio era Deus e no fim será sempre